Hello class, bora lá pessoal fazer a nossa revisão aqui da unidade sobre prefixos e sufixos contáveis e incontáveis, unidade 5, Becoming a Conscious Consumer. A instrução que eu dei é que você revisasse em português, numa gramática da língua portuguesa, os conceitos de substantivo, que em inglês é a palavra noun, N-O-U-N, significa substantivo, noun. Em português, veja também o conceito de adjetivo e advérbio. Verbo, né? Verbo, advérbio, adjetivo, substantivo. Porque o assunto de inglês é formação de palavra, word formation. Então, lá na página 71 tem um exercício que ele é muito simples de responder. Tá? Você apenas vai colocar a informação que ele já está dizendo qual é. Você não tem que escolher qual é a opção, qual é a resposta que deveria ser. É só acrescentar a terminação. Na página 71, por exemplo, tem o verbo, tem o sufixo, e quando junta as duas informações, gera um substantivo, tá? Então, o que se está falando aqui é que uma palavra que está numa classe de palavras, que aqui é o verbo, quando acrescenta um sufixo, ela vira um substantivo, ela muda a classe. Ela era verbo, deixa de ser verbo e vira substantivo, tá? E dentro desse assunto, então, tem 1, 2, 3, 4, 5 situações. O verbo mais o sufixo virando substantivo, e aí você tem 3 terminações aí. Substantivo, noun, mais um sufixo que permanece como substantivo, não muda a classe, continua sendo substantivo. Mas a terceira situação é um substantivo que vai deixar de ser substantivo, porque somando com um sufixo ele vai virar um adjetivo. A penúltima situação é um verbo que somado a um sufixo, ele deixa de ser verbo para virar um adjetivo. E a última situação é um adjetivo que com um sufixo vira um advérbio. Agora você precisa lembrar em português o que é um verbo, saber identificar em português o que é um substantivo, o que é um advérbio. Então bora lá para a primeira palavra. É o verbo mover, move. Move é verbo, mover. Se eu coloco a terminação M-E-N-T, fica movement. E aí a palavra movement não é mais um verbo. Movement significa movimento. Então, mover é um verbo, movimento não é um verbo, movimento é um substantivo. Então é isso que vai acontecer com toda a tabela. Uma palavra, ela está numa classe de palavras e com um sufixo ela muda de classe de palavras, tá? E quando não muda de classe, que é o segunda situação aí, que é um substantivo mais um sufixo, continua sendo substantivo, mesmo assim ele muda a tradução. Então, consumer é consumidor, que é substantivo. Se eu colocar a terminação ISM, fica consumerism, que fica em português como consumismo. Então, o consumidor, o consumismo, estas palavras são substantivas, tá? Pertence à classe de palavras substantivo. Aí você tem a situação do verbo mais um sufixo que vira um adjetivo. Por exemplo, sustain é verbo. Se colocar a terminação ABE,
forma a palavra sustainable. E sustainable significa sustentável. A daí sustentável já é um adjetivo, é uma característica. Ok? E a última situação aí é do adjetivo mais um sufixo que vai agora virar um advérbio. Você lembra o conceito de advérbio? Então, advérbio é uma palavra que dá característica ao verbo, a uma ação. Tá? Em resumo. Exemplo aqui, vou usar a palavra constant, que significa constante. E aí eu coloco a terminação ly, fica constantly, que significa constantemente. Constantemente já não é adjetivo. Constantemente é o advérbio. Tá? Então, no final do vídeo vão ficar as respostas de todas essas tarefas aí que nós estamos falando aqui durante todo o vídeo. Então, leia o livro, acompanha com o livro, responda e ao término vai ao fim do vídeo e checa se você fez tudo certo, ok? O problema aqui não é a escrita, o problema é você lembrar a classe de palavras que estão as classes de palavras que estão sendo envolvidas, tá? O que cada uma desses sufixos ou desses prefixos, o que cada uma delas, dessas terminações ou desses inícios aí, vamos dizer assim, prefixos e sufixos, o que eles fazem, qual é o efeito que eles causam numa palavra. Por exemplo, mais um exemplo ali, terminação ER e o verbo é o verbo comprar, buy, B-U-Y, buy é comprar. O que faz a terminação ER em inglês? Tem várias situações. Aqui, nesta situação de estar grudado a um verbo, ele transforma essa palavra em um substantivo. Então, comprar é buy, buyer é comprador. Essa terminação ER significa isto, aquele ou aquilo que faz alguma coisa, tá? O significado da terminação ER é isso, tá? Aquele ou aquilo que faz alguma coisa. Por exemplo, blend é o verbo bater. Se eu coloco ER no final da palavra blend, fica blender. Blender significa batedeira. Então, blend é bater. Blender é aquilo que bate. Então, aquilo que bate é uma batedeira. Play. Play é jogar. Player, aquele que joga. Aquele que joga, versão brasileira, jogador. Ok? Então, muitas vezes a gente entende o significado da palavra, mas não vai encontrar uma tradução. Isso é normal, tá? O que importa é que você entenda o significado, o que essa terminação, o que esse sufixo, o que esse prefixo causou na palavra e que efeito ele teve na palavra agora. Ok? Vai agora para a página 72 e lá você vai ver uma outra tabela que funciona da mesma forma da 71. Tá? Só que aqui são os prefixos. Então tem vários prefixos, tá? A diferença entre os prefixos e os sufixos é que no caso do prefixo, ele não muda a classe da palavra. A palavra que era um verbo vai continuar sendo verbo. A palavra que era um substantivo vai continuar sendo um substantivo. Se era um adjetivo, vai continuar sendo um adjetivo. Aí você tem que só saber o significado, tá? A função de cada uma desses prefixos.
Por exemplo, a primeira palavra, appear. Appear é o verbo aparecer. Se eu coloco as iniciais D, I, S, fica disappear. Disappear significa o quê? Desaparecer. Então, qual é o significado? Para que serve a inicial dis, o prefixo dis? Para dar a ideia de negação. Agree significa concordar. Disagree é o contrário de concordar. Qual é o contrário de concordar? Em inglês é disagree. Você está encontrando uma palavra em português para isso? Então, agree é concordar. Qual é o contrário de concordar? Disagree. Em português pode ser discordar. Eu discordo. I disagree. E aí tem vários outros prefixos. Tá? Você precisa traduzir essas palavras, faz parte do exercício você entender então o que essas palavras significam. Tem que pegar um dicionário ou uma inteligência artificial para te ajudar nessa tarefa. Mas é simples, que a maioria dos prefixos, como funcionam em inglês, também funcionam em português. Tá? Por exemplo, o último item lá tem a palavra legal, né, que é legal. Se eu coloco as iniciais IL, fica illegal. Se legal é legal, adivinha o que é illegal? Ilegal. Da ideia de negação, da ideia de contrário. E é sobre isso que fala a tarefa 2. E tem várias questões na prova falando sobre isso. Tá? Questão 2. Agora escolha as alternativas corretas. É letra A. Um prefixo que significa oposto. O prefixo que dá a ideia de oposto é a terceira opção, que é o an. Tá? Se real é real, o oposto de real é unreal. Letra B. Um prefixo que significa excessivo. Tá? É a segunda opção, over. Over. Tá? Então, react significa reagir. Overreact é como se fosse exagerar na reação. Extrapolar. Você está baixando um arquivo, load, né? Load. Aí aparece uma mensagem assim, overload, que foi excesso de carregamento, tá sobrecarregado, overload. E assim com os demais. A letra C eu expliquei, né? Um sufixo que significa pessoa ou coisa que faz algo. É a primeira opção, é R. Eu falei sobre o play, player, jogar, jogador, blend, blender, bater, a batedeira, é alguém ou alguma coisa que faz algo. É isso o significado, o sentido da terminação é R. E a letra D, a resposta é ion, né? Condição, um sufixo que significa condição ou ação. Ion. Então tem 2 de prefixos, letra A e letra B fala sobre prefixos, e a letra C e letra D fala de sufixos. Na página 73, você tem um assunto sobre contáveis e incontáveis. Esse assunto também está no teu livro, e leia com calma, porque está detalhado em português, bem explicado, nas páginas 104 e 105, tá? Quando é que eu uso much, quando é que eu uso many, a lot of, lots of, tá? Eu queria só falar sobre esse a lot of e lots of. Gente, as duas são a mesma coisa, tá? As duas são a mesma coisa. Neste caso aqui, quando a gente está falando de substantivos, de coisas contáveis e incontáveis, você pode usar tanto um quanto o outro.
Você pode falar a lot of ou então lots of. Ok? É uma situação onde você escolhe. Em outras situações, você precisa escolher, tá? Às vezes só pode ser o lots of, às vezes só pode ser a lot of, às vezes só pode ser a lot, sem o of. As duas opções têm o of. Mas neste caso, nessa situação, desse assunto de contáveis e incontáveis substantivo, aí as duas funcionam e servem para as duas formas, tá? Lá na página então 74 tem um exercício, tá? Também eu vou deixar as respostas no final do vídeo. Tenta responder. Diz assim a tarefa da página 74, em português: Daniel e Ana estão limpando a cozinha. E falando sobre hábitos alimentares, complete as sentenças usando os quantifiers mais apropriados que estão na caixa. Aí você vai usar a few, a little, a lot of, você vai usar 2 vezes, any, você vai usar 2 vezes, much e some. Tá? Vou deixar as respostas no final deste vídeo, tá? Que é neste momento. Agora você faz o teu estudo, revisa, tenta responder, dá uma pausa no vídeo, tá? Para fazer isso, ou então desliga tudo, vai responder, depois você volta, né? Dá o play de novo, assiste o vídeo e vê se você acertou, ok? Bom estudo e nos vemos por aí pela escola. Bye bye.